trabalhar, aperfeiçoar nossa consciência em relação aos sacramentos, as duas ordenanças que Cristo nos deixou, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Semana passada nós tivemos ceia, foi fantástico, todo mundo ao redor da mesa, celebrando, partilhando o pão, e hoje o batismo nas águas. Então são símbolos que devem ser praticados por serem ordenanças, mas não como uns símbolos meramente naturais, não, eles são símbolos espirituais, e eles são capazes de trabalhar uma consciência, e o nosso alvo como igreja aqui é esse, amém? Semana passada nós iniciamos uma série chamada Soma. A palavra soma do grego é a palavra corpo, é a palavra que é utilizada para a expressão corpo de Cristo, e hoje nós vamos dar sequência. Semana passada, se você não esteve aqui, nós falamos sobre unidade, a unidade do corpo, e a gente tocou em vários pontos. Se você não assistiu, está lá gravado no YouTube, você pode ficar tranquilo que você não vai ficar perdido na mensagem de hoje, que é a parte 2, mas na parte 1, nós tocamos em vários assuntos, e um deles era justamente de interpretar a igreja da maneira correta. A igreja não é um local onde a gente tem uma experiência, onde a gente vem para algo coletivo, para trabalhar as nossas individualidades, como se não tivesse compromisso com o próximo. Isso não é igreja, irmão, amém? Você não vem para a igreja para satisfazer suas individualidades, ainda que em um meio coletivo. O nome disso é supermercado, amém? Você vai lá, tem um monte de gente, cada um escolhe algo para se satisfazer. Igreja envolve um profundo compromisso com o próximo, e esse próximo, ele não é um próximo que entra no processo de seleção para ser o meu próximo, porque a vida com Cristo, ela não muda algumas áreas, ele nos transforma por completo, amém? E nessa transformação, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir é completamente afetada pela natureza de Cristo em nós, e isso é evidenciado, numa das diversas maneiras, na maneira como a gente olha para o próximo, na maneira como a gente cuida do próximo. Glória a Deus, amém. Então a igreja é esse local de família, é esse local onde a gente vem e observar as diferenças, mas para celebrar a unidade, porque a maturidade faz com que nós venhamos a superar as diferenças, para que haja um esforço para conservar a tal unidade de Cristo, uma unidade que não é fabricada pelos nossos esforços, mas é uma unidade construída em Cristo, em Deus, e o nosso papel é conservar essa unidade. Então, para que eu possa conservar algo, eu preciso tomar ciência de que esse algo existe. Então é apenas na caminhada, na jornada com Cristo, na revelação do Cristo, que eu consigo caminhar na consciência de ser um com Ele e com o meu irmão. Glória a Deus, gente, amém. A mensagem de hoje é uma mensagem que eu estou extremamente animado para compartilhar com vocês, muito, porque na história da nossa comunidade, 3 anos e 7 meses, eu acredito que eu nunca abordei uma temática nesse sentido, e isso vai trazer para nós, dentro daquela processo que Deus nos inseriu já tem alguns meses, de amadurecimento. Hoje, dentro dessa série Soma, se a gente fosse colocar um nome, um tema para essa mensagem hoje, o nome desse tema é religião. Repete comigo, religião. Glória a Deus. Então eu vou tocar em alguns assuntos bem relevantes hoje aqui, no que diz respeito à nossa essência de Cristo. E antes de começar a ler a palavra, eu quero que você feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. Pai, o Senhor é o protagonista dessa reunião. Eu não sou o protagonista e nenhum de nós somos, mas o Senhor é o protagonista. E nós estamos aqui, Senhor, para te reverenciar, inclinar os nossos ouvidos naturais, os nossos ouvidos espirituais. Nós nos abrimos, Pai, nós estamos aqui expostos diante da tua presença, para que nós sejamos moldados pelo teu caráter, para que nós sejamos, Senhor, transformados pelo entendimento, que nós venhamos amadurecer numa consciência de corpo, para que nós, Pai, ao olhar para as Escrituras, ao meditar nas Escrituras, não tratemos a palavra do Senhor como se fosse uma mera história natural, mas tratemos com o seu devido valor, como uma mensagem que é capaz de transformar um ser, como é capaz de impactar uma cidade. Nós estamos aqui, Senhor, como família, para aprender do Senhor. Nós te agradecemos pela unção para ensinar, também pela unção para aprender nessa manhã, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui na nossa comunidade, talvez você já escutou diversas vezes mensagens que confrontam, especialmente a religiosidade, sim ou não? Nós somos uma igreja que acredita na graça de Deus, então nós não somos uma igreja que fundamenta a salvação de um ponto de vista meritório, meritocrata, como se nós alcançássemos salvação por aquilo que nós fazemos,
mas nós alcançamos salvação por responder positivamente à graça, que nós não merecíamos, nós não éramos dignos, mas que Deus, em seu infinito amor, envia o seu Filho para morrer em nosso lugar, e desse modo nós podemos ser reconectados, religados à vida de Deus, amém? Nós somos uma igreja que tem a graça aí como um dos nossos principais ensinos, e isso nós não abrimos mão. E é bem verdade que nós sempre falamos sobre a religião em um tom negativo, ou o conceito de religiosidade num tom negativo, em que pese aí, obviamente, nós temos ciência de que na palavra de Deus existe, pelo menos nas nossas transliterações do português, algumas menções à expressão religião, e às vezes a gente se confunde nesse processo, porque de fato a expressão religião em português aparece para nós em alguns textos, aparece em Atos, aparece em Tiago, vai aparecer, não exatamente escrito religião no português para nós, mas num conceito no hebraico, no Antigo Testamento, e a verdade é que nós não temos no vocabulário bíblico, nem no aramaico, nem no hebraico e nem no grego, a palavra religião. A palavra religião nós não temos na Bíblia. Tá, mas por que aparece essa palavra religião para nós? Essa palavra religião aparece porque quando você vai ter a tradução, né, seja do aramaico, do hebraico, do grego para o latim, aí utilizou-se a expressão religare. E é muito comum a gente escutar, eu mesmo já devo ter falado, sobre o entendimento de que religare era um conceito latino de religar o homem com Deus, o que seria um bom conceito. Mas aí eu falei, vou me aventurar nos estudos para compartilhar uma boa mensagem com os irmãos, aleluia. E estudando eu pude perceber, tem uma área da ciência chamada epistemologia, que é o estudo da origem das palavras. E eu pude tomar conta que na epistemologia latina não existe esse conceito de religare, no sentido de religar o homem com Deus, mas isso foi uma inferência de Tertuliano e mais um segundo aí latino, de língua latina, lá para o terceiro século, que utilizou esse conceito, essa ideia de que uma prática, um conjunto organizado de crença, prática e confissão, traria essa condição para o homem de ser religado com Deus, mas isso não se aplica ao estudo da origem dessa palavra. Então é um pouco confuso, se a gente for analisar no latim realmente o que significa. É possível perceber também que Cícero, também um personagem aí da história de língua latina, vai utilizar essa religião no sentido de ler novamente, religiere, então de ler repetidas vezes. E com o tempo, esse tema central chamado religião foi se consolidando, e aí a gente pode ter o estudo das religiões, a gente vai ter os ismos da vida, né? O cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo, confucionismo, taoísmo, budismo, por aí vai. E eu me lembro que quando que eu morei, gente? 2008, eu acho, 2007, 2008, eu morei fora do país, eu tive a oportunidade de estudar numa universidade metodista lá nos Estados Unidos, e eu estudei uma matéria que era sobre as religiões do mundo, e foi uma das coisas mais fascinantes da minha vida, um presente de Deus, que eu tive a oportunidade de estudar as religiões. O nome da matéria era justamente esse, conhecer as religiões do mundo, e eu tive a oportunidade, e em cada religião você consegue absorver que existe um sistema de crenças, de confissão, de práticas, de ritos, amém? Então, a priori, nós podemos olhar para a religião como um sistema organizado, que ele tem crenças, ele tem confissões e ele tem práticas, amém, gente? E ainda que nós não tenhamos a palavra religião, nem no aramaico, nem no hebraico, nem no grego, o conceito de religião, ele é observado nas Escrituras, seja no Antigo Testamento como no Novo, não com essa expressão, e isso é tão relevante, porque Deus acusa, tanto no Antigo quanto no Novo, por meio de Cristo, no Novo, o que seria uma má religião, como também uma boa religião, amém, gente? Então, aleluia, amém? Então, caminhando na maturidade, quando nós, isso é importante para a nossa comunidade, a gente utiliza muito essa expressão, quando nós falamos ou trazemos uma palavra contrária à religião, o nosso alvo aqui é contra a religiosidade, tudo bem ou não? A religiosidade, que era algo que para Jesus afetava demais, era um grande inimigo de Jesus naquele tempo. E a religiosidade é quando eu coloco esse sistema organizado à frente da própria essência que esse sistema organizado diz crer e confessar. Então, quando eu faço essa inversão e eu coloco a prática humana à frente da essência divina, aí eu estou fazendo da religião não o que ela deveria ser de fato, porque eu acabo por tratar ela apenas como uma aparência, e essa era a crítica principal de Jesus em relação aos religiosos da época. Tudo bem até aí, gente?
Mas nós podemos sim, de maneira madura, olhar para a religião, biblicamente falando, o conceito, não a palavra, mas o conceito, como esse conjunto, porque uma vez que você se torna um com Jesus, a tua essência é transformada, sim ou não? Com uma essência transformada, você entra num processo, num progresso de mudança de pensamento, você entra num processo, num progresso de mudança de ótica, a maneira como você enxerga, a maneira como você interpreta, a maneira como você se relaciona com o próximo, você adquire novos costumes, sim ou não? Você adquire novos costumes. Então a gente vai perceber que na palavra de Deus, quando a expressão religião ela é colocada sempre num sentido negativo, mas também em um positivo. Chegando ao ponto, em Tiago capítulo 1, a gente vai entrar no texto já, que ele vai dizer, olha, porque a religião pura e imaculada é essa, ou seja, antes ele está falando do que não é uma boa religião, e depois ele encerra Tiago capítulo 1, conectando com o capítulo 2, colocando ali expressões do que é uma boa religião. Então eu não posso tratar o conceito de religião apenas como algo negativo, mas eu tenho que reverenciar esse conceito, não a palavra agora, mas o conceito de que existe sim um sistema organizado de crenças, práticas e confissões daqueles que pertencem ao grupo que crê em Cristo. Tudo bem até aí, irmão? Glória a Deus. E deixando muito claro que a falha, o erro, a condenação se encontra aí, o pecado, quando eu faço do sistema algo mais importante do que a pessoa na qual eu me relaciono, que seria Cristo. Então quando eu tento sobrepor o sistema, a prática, o rito sobre a pessoa, aí eu viro um religioso, e o religioso não tem vida, ele tem aparência, mas não tem essência. Deu para entender, gente? Glória a Deus? Amém? Então hoje eu vou trazer esses dois lados da moeda. Por onde nós vamos caminhar aqui, irmãos? A gente vai caminhar exatamente por onde a Bíblia diz sobre o que é essa boa religião. Pastor, eu posso ter um entendimento de que a religião é religar o homem com Deus? Eu tenho um pouquinho de resistência a esse conceito, porque ele parte muito do entendimento de religar o homem com Deus, como se aquilo que eu fizesse me ligasse a Ele, me religasse a Ele, e na verdade foi aquilo que Ele fez que me ligou novamente a Ele, amém? Tenho um pouco de receio com esse conceito, não estou dizendo que é errado nem nada, mas eu tenho um pouco de resistência. Então a gente precisa entender o que é essa boa religião, o que é essa má religião. O alvo aqui não é que você saia daqui dizendo, nossa, eu sou um bom religioso. O alvo é que você saia daqui dizendo, eu sei que eu sou filho, amém? Então quando eu interpreto essa boa religião, ou o que é de fato religião, esse sistema organizado de crenças, confissões, valores e ritos, eles se tornam a expressão da minha relação, e não o fundamento. Deu para entender ou não? Então essas práticas novas que eu adquiro por conta de Cristo em mim, é uma resposta à habitação do Espírito em mim, e não uma tentativa de que por meio desses atos e ritos e etc, eu consiga trazer Deus para perto. Por quê? Porque Deus não abençoa a liturgia, Deus abençoa a relação. Glória a Deus. Então não é o bom rito que convence a Deus, não é a boa liturgia que convence a Deus, ainda que nós tenhamos instruções de liturgia bíblica, do modus operandi de um culto, por exemplo. Então Deus nos dá diretrizes, mas não para que a gente se confunda, achando que o rito supera a pessoa. Não, isso aí é um engano. Amém, irmãos? Glória a Deus? Então amém. Então agora nós vamos caminhar, porque aonde isso aqui vai parar, o que eu prevejo para o final do culto? Você com o coração derretido, chorando, pedindo perdão para Jesus, amém? Falando, Jesus, a partir de hoje minha vida é outra. Vocês vão entender onde a gente vai chegar. O que foi isso? A luz? Foi? Sai para lá, Satanás, amém? Vamos lá. Brincadeira com o pessoal da mesa. Vamos lá então, eu quero que você abra a sua Bíblia. Vamos começar em Atos 26, versículo 5. A gente vai ler alguns textos inicialmente, e depois a gente vai se desenvolvendo. Atos 26, versículo 5. A maioria dos textos eu vou ler na NVI, tá? Pode ser com outro, eu recorro a outro. Atos 26, versículo 5. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Atenção aqui, isso é Paulo fazendo uma defesa, falando do histórico dele. Então ele trata que o farisaísmo com que ele vivia, e é extremamente natural a gente tratar os fariseus num sentido negativo, porque foi um grupo que
fazia franca oposição a Cristo em diversas situações, especialmente na doutrina, mas historicamente, meu irmão, os fariseus, eles não têm uma história só de negativa, ok? Só de comportamento ruim, não, eles eram conhecidos pelo zelo à lei, pelo conhecimento, eles eram doutos, conhecedores, mas no tempo de Jesus, o que sobrou ali do farisaísmo, pelo menos à época, e na geografia que Cristo migrou, caminhou, sobrou aquela oposição e a resistência ao messianismo de Cristo. Então aqui, o que Paulo está dizendo, ele está falando assim, olha, eu, das linhas que tinha dentro da tradição judaica, a minha linha do fariseu, eu era conhecedor. Então aqui ele está dando uma ênfase na prática dele, a seita mais severa da nossa religião, ou seja, do nosso sistema de crenças, de confissões e ritos, eu era o mais conhecedor. Essa palavra religião, no grego, é uma palavra que vai se repetir em Tiago, se você já quiser tomando nota, é uma palavra, se chama assim, treskeia, T-H-R-E-S-K-I-A, E-I-A, treskeia, T-H-R-E-S-K-E-I-A, treskeia. Então, essa é a terminologia no grego que a gente vai observar, que vai ser utilizada quando o termo religião, no português, para nós, aparece. Treskeia. E treskeia fala justamente sobre essa organização, sobre esse sistema organizado de confissão, de crença, de atos, de ritos. Então, Paulo está falando de maneira contextualizada, e essa é a terminologia utilizada. Muito bem, agora eu quero que você vá para Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateus 6,16, olha só isso. Além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Glória a Deus. Olha para cá. Então você percebe que Jesus está falando sobre uma prática, que é o jejum. O jejum, como prática bíblica, ele é reconhecido por Cristo. Não há um imperativo, mas há sim, vamos dizer assim, agora dá para utilizar a palavra, uma expectativa de Cristo que você jejue. Porque ele diz, quando jejuardes, não é se jejuardes, é quando. Então isso é aceito como uma prática religiosa. Só que aqui ele está fazendo o quê? Um ajuste, uma correção a respeito de uma prática errada. Ou seja, quem jejua para se aparecer, aí se faz de coitado, se faz de que está passando fome, para ter piedade dos outros, para que as pessoas tenham dó dele e de alguma maneira o ajudem. Aí ele está condenando essa má religião, esse procedimento que, embora bíblico, está sendo aplicado de uma maneira desonesta, debaixo de uma motivação errada. E às vezes, como Jesus corrige esse comportamento errado, a gente entra num processo de evitação de tudo aquilo que é considerado rito ou prática. E nós não podemos caminhar dessa maneira, porque isso é imaturidade. Porque ritos e práticas faziam parte do próprio ministério e vida de Jesus. Ele frequentava o templo, ele estudava as escrituras, ele jejuava, ele orava, amém, gente? Ele tinha o costume de se congregar com os irmãos, ele celebrava à época, as festas judaicas. Recentemente a gente pregou sobre a geografia messiânica, falamos aí das indas e vindas de Jesus para as festas judaicas, e eles tinham festas, ainda tem, muito importantes nas suas datas. Então tudo isso é o conjunto da religião, amém, gente? Perfeito. E o problema aqui era essa inversão, a pessoa, no caso de Cristo, no caso de Deus, sendo deixada de lado, como se o rito fosse mais importante, porque no rito, na prática, as pessoas me avaliam, as pessoas me observam, e eu ganho elogio por aquilo, ou eu ganho aplauso, eu ganho reconhecimento por aquilo. Então quando eu troco a reverência por Deus pelo reconhecimento próprio, aí então eu estou sendo um religioso desaprovado. Tudo bem até aí, irmãos? Glória a Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho. Vai lá para Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Começo aqui vai ser um pouco cadenciado, tá? Para você ficar bem firmado. Aí depois nós damos uma disparada, aleluia. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 vai dizer, não abandonando a nossa assembleia, em algumas versões o bom costume de congregar, está assim ou não? Amém. Então não vos deixei o bom costume de congregar, ou não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns, antes exortando uns aos outros, e tanto mais, à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Olha para cá,
Nos versículos anteriores ao versículo 25, vai ter uma ênfase sobre uns aos outros, e isso é a essência da igreja, amém, irmãos? Se alguém lhe perguntasse hoje: ô fulano, você está me chamando para ir na sua igreja, mas para que você vai na igreja? Por que você vai lá? Qual seria a sua resposta? Entende? E às vezes a gente trava, porque a gente nem entende porque que a gente vem. Às vezes a gente vem pelo rito, a gente vem pelo comportamento de massa. Só que igreja não é um bando que concorda em algo. Igreja é uma família, que tem um monte de diferença, mas que valoriza tanta unidade que ela se sobrepõe às diferenças. Amém? Então a gente precisa tomar cuidado com o comportamento de bando, onde tem um barulho, ou tem um movimento, eu vou. Isso é um problema. Então existe uma razão para a gente congregar, existe um porquê da gente congregar. Amém, gente? Existe uma essência de ser igreja, e à medida que eu conheço a Cristo, melhora o meu entendimento sobre esse vínculo chamado uns aos outros. E aqui a palavra utilizada sobre assembleia, ou sobre congregar, é a expressão episonagogue, que é derivada da expressão sinagoga, ou sinagoga. Então ali o escritor de Hebreus, ele considerava de maneira bíblica, salutar, que o ato de ir à igreja, de congregar, de fazer parte de uma comunidade, de vir para o culto é importante. Amém, gente? Isso é importante ressaltar nos tempos de igreja online. Você fala assim: pastor, mas a igreja está sempre lotada. Amém, irmão, mas tem gente que às vezes cai nesse erro. Entende? Você não vai ser suprido dentro do que é o cristianismo, não como mais um ismo, mas como a sua essência, uma pessoa, simplesmente ficando online. E por que é que muitos às vezes param no online e perdem o hábito de se congregar? Porque não compreendem o porquê de vir aqui na igreja. E na igreja onde a gente cresce como família, é onde você aprende que você pode ser usado por Deus em favor de alguém. É na igreja onde você pode praticar de maneira absoluta uns aos outros. É na igreja onde de maneira voluntária você se engaja com projetos, ações, direções de Deus, se conectando com pessoas que talvez você jamais conectaria. Então a igreja não pode ser desvinculada da mesa. Então a igreja celebra as relações, não apenas a sua ordem e a sua liturgia. Amém, irmãos? Mas o ir à igreja, o ato de congregar, está dentro desse conceito de boa religião. Tudo bem até aí? Amém. Então agora eu quero que você vá para Tiago capítulo 1, que até agora é só a parte fácil da mensagem. Amém? Aí depois, agora que o negócio vai começar a ficar bom. Aí você vai entender por que você vai chorar. Tiago capítulo 1, versículo 26 diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Então olha para cá, antes da gente ler o que é essa religião, você percebe que existe uma repreensão para uma má religião, mas existe uma exaltação de uma religião que Deus aceita? Amém, gente? Amém. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Antes da gente entrar nesses grupos de vulnerabilidade que a Bíblia destaca, que não são apenas 2, são 4, já eu vou tocar um pouco mais sobre isso. Algumas pessoas pinçam esse texto de maneira completamente equivocada e fora de seu contexto, para dizer da seguinte maneira: olha, não há sentido em congregar, não há sentido em se reunir como igreja, porque a religião que Deus aceita é essa, é a caridade, entende? E aqui ele está exaltando a caridade, só que, mais uma vez, né, isso aqui é um texto que faz parte de uma carta, amém, irmão? Glória a Deus. Sendo uma carta, ela tem um começo, mas tem um fim. E o capítulo 2 vai começar a falar sobre relações uns com os outros. Começa destacando que a má religião tem a ver com a ofensa que eu faço ao meu irmão, não refreia a minha língua. Amém? Então se eu não refreio a minha língua, significa que eu não refreio para alguém. Para que eu tenha a relação de alguém, eu preciso ter contato, conexão, concorda comigo? Caso contrário, eu não vou ter de quem falar. Então o próprio sentido de ser comunidade te convida para ser tentado a fofocar, irmão, amém? Mas você maduro refreia a sua língua. Então percebe que ele está trazendo o conceito de religião para dentro de relações.
E aí começa a destacar que aquilo que Deus aprova envolve relações, envolve o contato com alguém. Então o corpo, soma de Cristo, que é maduro, ele não interpreta a igreja como um sinal de superioridade. Ele não se vê superior àquele que não está na igreja. Ele não se vê superior porque ele está no céu e o outro está no inferno. Não, mas ele arde em compaixão por aqueles que são família deles, mas que debaixo da ignorância ainda não voltaram para casa. Fez sentido? Amém? Então aqui ele vai começar a destacar sobre isso. Essa é a religião que é chamada de puro imaculado. E qual que é o conceito aqui? Tresqueio de novo. Então é essa organização de crenças, costumes, valores, práticas, idas ao templo e por aí vai, que Deus aprova, que não seja descolado, que não seja uma prática supostamente religiosa descolada da compaixão, que não seja uma prática supostamente religiosa descolada dos vulneráveis, descolada de uns aos outros. O que ele está querendo dizer é o seguinte: que conceito é esse que você abraça, de sistema, de crenças, de valores, de confissão e de ritos, que você pratica tudo certinho, mas não muda, não te transforma ao ponto de você começar a doar a sua vida em sacrifício pelo próximo. Então o que Jesus bate com contundência aqui também é a incongruência, é a contradição entre pessoas que lutam para aparecer bem no rito, mas que não conseguem manifestar como fruto o que de fato é a essência. A palavra de Deus diz em João capítulo 15 que o Senhor é a videira e nós somos os ramos. Quem lembra disso? E quando diz que nós somos os ramos, a primeira ideia que a gente já pensa é: bom, o fruto vem a partir do ramo, é lá que aparece. E os nossos olhos se enchem para aquilo que vai ser manifesto. Só que a gente se esquece que estar na videira significa provar da mesma seiva e estar fundamentado na mesma raiz. E uma vida de religiosidade faz com que você se atente para o que aparece, mas despreza o que te suporta. Estão me entendendo? Então essa religião aceita como pura e imaculada é uma religião onde você para reavaliar a sua vida e percebe que muitas das vezes nós fazemos as coisas em busca de favorecimento próprio e não em favorecer o próximo. E se nos atrevemos, como deveremos ser atrevidos no bom sentido da palavra, em nos parecermos com Cristo Jesus aqui na terra, dando continuidade ao seu ministério, a gente precisa entender de uma vez por todas que para ser semelhante a Ele não significa apenas você fazer um milagre acontecer, mas em fazendo o milagre ter o mesmo sentimento que havia nele, e a mesma ciência, a mesma disposição em favorecer, e não a disposição em ser reconhecido. Você está aqui, irmão? Glória a Deus. Amém? Agora a gente vai entrar nesses 4 grupos de vulneráveis. Nós vamos encerrar a mensagem falando sobre justiça social. Vai lá para Êxodo capítulo 22. Êxodo 22, versículo 21 diz assim: não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas e nem os órfãos, porque se o fizerem e eles chamarem, assim eu certamente atenderei ao seu clamor. Então aqui a gente vê um terceiro grupo aparecendo. Repete comigo: órfãos, viúvas e estrangeiros. Amém. Vai para Zacarias capítulo 7. Zacarias 7:9, penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 7, versículo 9. Se você chegou lá, diga amém. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os, não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e nem o necessitado. Em algumas versões, o pobre. Nem tramem maldades uns contra os outros. Então atenção aqui, a palavra de Deus é um grande drama, teologicamente falando, que se inicia ali a partir da relação edênica entre homem e mulher e Deus. Tem uma interrupção pelo pecado, onde a desarmonia passa a governar, especialmente entre homem e mulher, mas que é possível se absorver um estado de graça de Deus.
trazendo, ainda que de maneira mínima, uma instrução, uma clareza. Olhando para o povo no deserto, a gente vai ter ali a Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, conduzindo o povo, ainda que aquele povo repetidamente se voltasse contra o próprio Deus. Então Deus se doa para que a relação seja preservada, por conta da essência relacional que Ele coloca em nós. E dentro desse uns aos outros, existem 4 grupos de vulneráveis, que são destacados pela palavra, tanto no Antigo Testamento, na saída do povo do Egito, é uma menção de Deus em especial. Quando o povo de Israel começa a ocupar os territórios que antes eram dos seus inimigos, havia também situações onde aqueles que eram inimigos permaneciam, e eram estrangeiros naquela terra. E é tão interessante, porque em Êxodo, quando Deus começa a esquadrinhar, em Êxodo, Deuteronômio, Números, começa a esquadrinhar todo um sistema de governo da nação de Israel, Ele vai dizer, olha, o estrangeiro, ele tem que ter voto, a possibilidade de dar opinião. O que é o nome disso, irmão? Política de representatividade. E não me venha reduzir isso à esquerda e direita, irmão. Isso é uma tolice do tamanho do mundo. Então a política de representatividade começa por instrução divina na nação de Israel. O cuidado com os vulneráveis, miseráveis, não é pauta ideológica de ninguém, irmão. É uma pauta celestial. Aonde que a igreja se acusa na sua imaturidade? Quando ela terceiriza essa responsabilidade do vulnerável para a política. Aí faz de um partido ou de alguém um Messias, seja o atual ou o antigo. Amém? Então me dá um trem, revira minhas entranhas, quando eu vejo igreja que não entende o seu propósito. Quando eu falo igreja, indivíduo, não entende o seu compromisso da palavra, não entende o que é a boa religião, e terceiriza para um político, ou para um sistema político, achando que igreja vai deixar de ser igreja, por conta do tipo de política que vão estabelecer. Irmão, que ganhe direita, que ganhe esquerda, que você seja perseguido, eu faço votos que você seja perseguido, porque talvez na perseguição a gente vai sair da imaturidade de ficar terceirizando a responsabilidade para os outros, e entender que é uma responsabilidade da igreja, e não é uma responsabilidade no sentido negativo, irmão, é uma responsabilidade no sentido de que Deus está confiando algo para nós. Nós não merecíamos nada, nós não valia nada, não tinha nada para oferecer, e Ele, além de nos chamar para perto, nos assentar na mesa, nos chamar de filho, ainda nos concede uma missão para viver na terra. Deus é bom, irmão. Você não valia nada, eu não valia nada, e agora nós estamos no time que vai de frente. Amém? Tem suas concordâncias políticas ou não, não me interessa, irmão. Deus não me chamou para pastorear a igreja bolsonarista, nem de lulista. Deus me chamou para pastorear a igreja de Jesus. Pouco me lixando. E acho ridículo esses negócios de assim, porque quem vota no não sei quem não é crente. Que palhaçada é essa, irmão? Que coisa mais ridícula é essa? A discordância política então condiciona você ser cristão ou não? Virou critério político agora. Eu tenho minhas discordâncias, e eu posso explicar, não hoje, mas minhas discordâncias filosóficas, políticas, em relação à direita e esquerda, olhando para Aristóteles, e olhando para Platão, e olhando para a Revolução Francesa. Aí não conversa. A maioria das pessoas não tem nem conhecimento político para entender o que é o posicionamento ideológico dela. Aí porque ela vota em alguém, ou é orientada por um partido, porque ela tem um afã de justiça, é o desejo do ser humano, eu classifico ela como crente ou não crente? Isso é uma besteira, irmão, isso é coisa ridícula. E o pior é que muita parte da igreja se posiciona dessa maneira. Você quer saber em quem eu voto ou não voto? Quando acabar o culto você fala comigo. Eu falo, não tem problema com isso não. Adoro falar de política, eu acho super legal. Amém? Problema nenhum. Agora, fazer da igreja um local que deposita a sua esperança numa eleição, isso é se desfazer do compromisso. Ai, mas é porque se não sei quem ganhar, o comunismo vai vir. Que bom, irmão! Que aí quem sabe a igreja brilha de uma vez por todas. Fica colocando sua expectativa de alegria e de paz quando de um governo, irmão, com todo respeito, isso é um pensamento miserável. Isso é não entender o que é ser igreja e não abraçar as responsabilidades de igreja. Uma vez eu estava assistindo uma CPI. Eu sou daqueles que assistem TV Câmara, irmão, amém? Aleluia. Eu estava assistindo a CPI, tem anos isso aí. Não era uma CPI, desculpa. Era uma discussão de projeto de lei.
E aí estava sendo discutido, não evoluiu, mas ainda está uma guerra sobre a adoção de crianças, de órfãos, obviamente, adoção de órfãos, pelos casais homoafetivos. Meu irmão, toda hora muda os termos, tá? Então, se eu errar o termo, paciência. Então, pessoas, mesmo sexo, gênero, sei lá a classificação, que queriam adotar crianças, e os pastores eram contra. Ok, tá certo, contra. Eu sou contra. Mas aí chega um determinado momento que uma liderança, na época era LGBT, irmão, agora é impossível lembrar. Não dou conta, não adianta. Mas na época era LGBT. Ele se levantou e falou assim: não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. A gente adota as crianças que vocês desprezam. Irmão, minha vontade era de abraçar esse cara e falar: obrigado, porque você foi profeta no meio do povo. Entende? A gente tem essa mania de delegar, de terceirizar a responsabilidade, sendo que a direção de Deus para o compromisso com o vulnerável foi dada para a igreja, não foi dado para o Ministério de Direitos Humanos, não foi dado para o cargo executivo, não foi dado para o prefeito. Que bom que eles façam, que bom que eles sigam essa agenda de cuidado e que eles se importem com o vulnerável. E meu irmão, tem um monte de gente ruim, mas tem gente boa também. Mas nem o que é bom naquilo que faz deve suprimir o nosso desejo, o nosso anseio de corresponder àquilo que Deus nos chamou para viver e fazer. Amém? Glória a Deus. Então existem pautas sociais que são bíblicas, não é da esquerda, não é da direita, é bíblica, ela é uma pauta celestial. E existe uma mensagem aqui por trás do estrangeiro, do órfão, da viúva e do necessitado. Por que é que Deus comissiona a gente a cuidar deles, e por que é que não cuidá-los? Por que é que ser indiferente com esse público é tão contraditório, é tão contrassensual? Por quê? Porque, meu irmão, convenhamos, nós éramos órfãos, sim ou não? E hoje nós temos um bom pai. Pode dar amém? Ainda que você tenha provado de orfandade biológica, a pior de todas as orfandades é a espiritual, não tem pai. Quem tem pai tem origem e destino. Hoje é um belo dia para você que não conhece Jesus, conhecer a Ele e provar da paternidade de Deus, que vai te dar senso de origem, senso de destino e de porquê, senso de propósito também. Amém? Amém. A história bíblica conta que a igreja se tornou a noiva de Cristo. Amém? Então, até que Cristo viesse, dentro dessa relação de matrimônio, nós estávamos, vamos dizer assim, abandonados. Deu para entender? Abandonados. A figura da viúva fala da figura do abandono. Aí fala do estrangeiro, e o estrangeiro serve tanto para a comunidade de Israel como para nós, porque nós éramos inimigos de Deus, forasteiros nesse mundo, irmão. Nós simplesmente não tinha nada a ver com Deus, e nele nós ganhamos um título de cidadania celestial. Amém? Nós fomos bem recebidos na comunidade dos céus. Como estrangeiro a gente foi aceito, tendo participação. Nós temos representatividade, não porque merecíamos, não porque teríamos algo que agrega, mas porque Ele nos amou primeiro. Amém? E a palavra de Deus também vai dizer, 1 Coríntios, salvo engano, capítulo 9, não vou lembrar agora a referência. Cristo se fez pobre para que eu me tornasse rico. A Bíblia vai dizer que nas bem-aventuranças vai falar sobre os pobres de espírito, sobre os vulneráveis e miseráveis. O problema é que a gente sempre leva a pobreza para um sentido material, e é evidente, nós podemos classificar a pobreza no sentido material, e tem indicadores financeiros para isso, sociais, mas há essa pobreza de consciência também. E o texto ali que diz 1 Coríntios capítulo 8 ou 9, falhou agora, ele vai dizer justamente, olha, Ele se fez pobre para que eu fosse rico. Aí o povo já pega o quê? Eita Jesus, Jesus ficou lá quebrado, endividado para que eu fosse milionário. Eu sou a favor, irmão, da prosperidade na sua vida em todas as áreas, inclusive na financeira. Amém? Só que a minha oração é para que você amadureça, porque como eu disse na semana, acho que retrasada, não lembro, quer ver uma desgraça, é um imaturo com dinheiro. Sim ou não, irmãos? Às vezes você está pedindo dinheiro para Deus, ou pedindo recurso financeiro, quando você deveria estar pedindo para ser amadurecido, que vai chegar, irmão, amém? E em chegando, como é que vai estar o seu grau de maturidade para administrar aquilo? Então aquele pobreza e riqueza que Jesus passou em nosso lugar, Ele carrega ali aspectos da maldição da lei, que estava sobre nós e passou para Ele.
esse processo substitutivo da redenção. Então ele pega, a palavra no original, no grego, fala de ser desprovido de honra, estar numa posição de vulnerabilidade. Então ser rico não significa, agora eu converti, Jesus, cadê meus carros, minha fazenda, meus bois, meu negócio tudo. Não é isso, irmão, isso é cobrança de gente imatura. Você se referir a Deus como se Ele fosse obrigado a te dar alguma coisa, já te deu tudo, irmão. É um sinal de imaturidade vir para a igreja para Deus te abençoar. Você vem para a igreja para tomar ciência que Ele já te abençoou. E agora o ser igreja alimenta em você a convicção de que ao invés de esperar a bênção, você vai se tornar a bênção no próximo. Então você tem que vir para a igreja assim, eita, Deus vai me abençoar. Não, assim não. Tem que falar assim, eita, eu vou ser bênção na vida de alguém. Hoje é o dia de eu abençoar alguém, aleluia. Amém. Isso é ser igreja, irmão. Vocês estão aqui ou não? Então, esses públicos alvos de Deus, eles são descritos durante todas as escrituras. O pobre, o estrangeiro, a viúva, o órfão, são públicos nominados pelo próprio Deus. E existe sim uma agenda de Deus em relação ao cuidado com esses vulneráveis. Que bom que tem figuras políticas que se importam, mas eu não posso me aquietar e achar que isso tem que ser um plano de governo de uma nação. Eu tenho que entender que isso é a agenda de Deus para mim, como indivíduo e como família. De tal modo, irmão, que eu lhe pergunto, quando você passou na frente de um estrangeiro, na cidade está cheia agora de estrangeiro, sim ou não? Última vez você passou por um estrangeiro, ou passou por um pobre, bem miserável, qual foi o seu sentimento? Esse mundo nos conduz à indiferença, sim ou não? E a indiferença, ela denuncia uma falsa religião. A indiferença com o vulnerável, ainda mais esse grupo nominado na Bíblia, demonstra que a espiritualidade que muitas vezes nós estamos construindo, ela é de folhas e não de frutos, ela é de aparência, mas não é de essência. Porque ser uma testemunha ocular do vulnerável dentro desses 4 grupos deveria despertar em você uma ira santa. E aí sim há de se revelar o desejo, ou se estabelecendo a justiça de Deus, que não é como a justiça dos homens. Amém, irmãos? Você está aqui ou não? Essa ira deve brotar em você, e a indiferença é um sinal de que muitas das vezes nós estamos tornando apenas religiosos, somos aptos, excelentes nos ritos, mas desprovidos de comunicação com a essência. Quando nós somos seletivos nas nossas relações, isso demonstra falta de relação com Cristo. De tal modo que o nosso senso de justiça seja compreendido não em apenas dar pão para quem precisa, mas de que sempre que eu vou oferecer pão, eu construo uma mesa também. Às vezes, o nosso evangelismo, quando eu digo nosso, não é só da EDS, é do cristianismo como um todo. Às vezes o nosso evangelismo, vou evangelizar para alguém que não conhece Jesus. Às vezes esse evangelismo, ele gera uma expectativa de conversão, de confissão. E o verdadeiro evangelho, ele gera uma conversão de uns para os outros. Não entenderam? Vou falar de novo. A conversão real não é apenas a pessoa agora confessar e ter os mesmos ritos que você. Uma conversão genuína tem como efeito o converter-se um ao outro, de tal modo que a gente possa perdoar uns aos outros, encorajar uns aos outros, servir uns aos outros, falar uns com os outros. Amém, gente? Então às vezes a gente sistematizou o evangelismo na busca de mais religião, enquanto que Deus deu para nós a oportunidade do evangelismo para estender a mesa de uma relação. Tem um livro, me fugiu o nome do autor, está lá na minha, como é que é o nome que tem um monte de livro? Biblioteca, amém, aleluia.
Falo tanta coisa que as simples eu esqueço. Na minha biblioteca, fica ali na minha sala, embaixo dos meus livros. Gosto muito de livros, sou apaixonado. E tem um livro que chama Discipulando Nações. Me fugiu o nome do autor. E esse livro eu achei um dos livros mais desafiadores que eu li no ano passado. Porque ele começa dizendo da seguinte maneira: o livro é quase 400 páginas. E o autor busca defender a tese de que não se resolve pobreza com dinheiro. Aí ele vai bater em cima de pobreza e desigualdade social. Só que ele traz exemplos, cases, né, tanto de fracasso quanto de sucesso, de nações ou regiões que receberam grandes quantias de dinheiro, mas que não saíram da miséria. Aí ele vai mostrar outras nações que receberam, vamos dizer assim, um investimento na instrução, para que eles tivessem a sua mentalidade moldada, e com uma mentalidade transformada, eles começaram a usufruir de prosperidade. Então ele defende, aí ele vai apresentar 3 cosmovisões, que são as lentes pelas quais você enxerga o mundo. Ele vai falar de uma cosmovisão teísta bíblica, que é a nossa. Ele vai falar de uma cosmovisão cética e de uma animista, que supervaloriza a natureza acima do próprio Criador, ok? E ele vai trazendo esses paralelos, esses contrastes, um livro extremamente fantástico. E ele demonstra que apenas uma mudança de mentalidade que você consegue diminuir a desigualdade. Amém? Mas onde que está muitas vezes o erro da igreja? Nós como um todo. É que às vezes a gente tem uma ideia de que Deus nos chamou apenas para ser resolutivo. Eu quero que você guarde isso em nome de Jesus, irmão. Deus não me chamou para ser apenas resolutivo, Deus chamou para ser redentivo. E existe essa palavra que eu procurei, aleluia. Amém? Então quando você desenvolve uma relação com o próximo, olhando agora para o vulnerável, você precisa se examinar, se o que você está querendo ser é apenas alguém que traz solução para o problema material, ou se você é alguém que está oferecendo redenção, para que ele se sente na mesa. Porque a justiça de Deus, Ele não está procurando resolver ou lhe apresentar um quê, mas Ele está buscando se conectar a um quem. Então a justiça de Deus, atenção nisso aqui, irmão. A justiça de Deus, ela não ataca no sentido de buscar resolver a pobreza. A justiça de Deus, ela busca alcançar o pobre. Deu para entender, irmão? Amém? Então às vezes a nossa busca é para resolver algo, enquanto que a nossa essência clama por se conectar com alguém. O alvo, meu irmão, é chegar num ponto onde o rico não vai apenas dar pão para o pobre, mas vai oferecer hospedagem para o pobre. Calma. Chegando ao ponto também do pobre não apenas ficar querendo cobiçar o que o rico tem, mas também ser alguém que hospeda o rico. Então a justiça de Deus não significa a anulação das diferenças e dos extremos opostos. O próprio Jesus disse: os pobres sempre vão estar convosco. Mas a justiça de Deus fala de uma aproximação entre ricos e pobres, entre órfãos e não órfãos, entre viúvos e não viúvas, entre estrangeiros e não estrangeiros. Fugiu a palavra agora. Amém? Essa aproximação, para que o rico não olhe o pobre com superioridade, e nem o pobre olhe para o rico com inferioridade. E assim nós atacamos um problema central, que é do abandono. Porque o ser humano entra em caos, irmão, quando ele é abandonado. Eu estava estudando para essa mensagem, irmãos, e no dia que eu estudei o texto de Êxodo, exatamente no dia, irmão, não estou dizendo que as coisas acontecem e eu sou o centro delas, não é isso, mas foi minha experiência, amém? No dia que eu meditei, eu parei, fechei a Bíblia, lá. E aí eu não sei, porque cargas d'água, eu fui inventar de ver o celular antes de dormir. Eu não gosto de Instagram, eu gosto de Twitter, eu gosto de ver as notícias. E o Twitter o pau quebra, irmão, é terra sem lei, né? O negócio é sério. E aí eu entro no Twitter e eu vejo que existe ali uma comoção em relação a uma pessoa que tinha sido espancada. Quem acompanhou o caso do africano?
E aí eu cliquei e fui ver, irmão, mas eu não achava que iria aparecer as vias de fato. Apareceu, irmão. Acabou com a minha noite, eu fiquei triste, tristeza mesmo. Eu fiquei mal. Levei um dia para me recuperar de fato. Tamanha maldade, malignidade com o estrangeiro. E eu tinha acabado de meditar no texto sobre o estrangeiro. Aí você vê o grau de loucura que o ser humano está. O ser humano, em essência, ele é mau, irmão, amém? Ele é mau, ele é mau. Isso é teologia bíblica. Jean-Jacques Rousseau vai dizer: o ser humano é bom nada, tudo não presta. O ser humano é mau e precisa de conversão. Não para ter um rito, mas para que ele possa aflorar a bondade de Deus no próximo. Amém? Pai, aquilo me doeu, me machucou de um jeito. A agressão. Só que o pós-morte daquele africano foi pior ainda, irmão. Porque aí a morte dele virou o quê? Pauta. Aí de um lado está todo mundo querendo subir no caixão do indivíduo. E às vezes a igreja se comporta assim. Por trás de muitas postagens que faz, é apenas religiosidade pura. É apenas uma tentativa de aparência de justiça, mas por dentro, podridão. Suspeite de todo mundo que tenta fazer do calvário de alguém o seu púlpito para divulgar uma mensagem. Terrível, de todos os lados, irmão. É direita, esquerda, transversal, diagonal, o que você quiser. Podridão, nojeira. E às vezes a igreja está entrando nessa rota nojenta, porque perdeu o seu compromisso com o vulnerável, porque acha muitas das vezes nas ações sociais que nós estamos sendo bons cristãos, porque a gente está levando pão. Mas se você está levando pão, mas não está criando mesa, meu irmão, você só está sendo um ativista. E às vezes a gente está confundindo humanismo com humanitarismo. A igreja ainda sofre uma forte carga, a igreja como um todo, uma forte carga e influência humanista que governou o último século. Então eu faço para me exaltar, eu supro algo, eu não me conecto com alguém. Enquanto que a justiça é divina, meu irmão, entenda, eu não acho errado você lutar pelos direitos de todos, amém, irmãos? Glória a Deus por isso, faça isso, também faço. Mas você precisa entender que o conceito de justiça divina, ele vai além disso. Não tem a ver com garantir direitos, porque às vezes você garante o direito e aquilo fomenta a independência. Eu dou o pão, ou seja, agora ele possui algo, e aí eu já não tenho mais justificativa para estar com esse alguém. A justiça de Deus, ela vai além. Ela não busca garantias de direitos, ela busca a consciência de que eu sacrifico os meus direitos em favor do vulnerável. Você está aqui, irmão? Amém. Vai para Isaías capítulo 58. Então a justiça não é uma garantia de um quê, mas é a certeza de um quem. Amém, irmãos? Você chegou em Isaías 58? Tá, fica aí. Eu só vou ler 3 textos rapidinho para entrar na sua mentalidade, para a gente compor esse ato final aqui, pode ser? Então fique em Isaías 58. Mas só para citar aqui, Hebreus 3,16: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Mateus 5,42: dá a quem te pedir, não é algo, é para alguém, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Isso aqui é prova, hein, meu irmão? Salmo 68, versículo 5: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários. Salmo 146, versículo 9: o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Às vezes a nossa impiedade, ela está revelada, evidenciada pelo nosso descompromisso com o vulnerável. Hoje é uma manhã de ajuste daquilo que habita o seu coração, para que não sobre em você apenas mais um ismos, cristianismo, como uma religião dogmática, mas que o cristianismo seja de fato uma essência.
que é comunicada através dos seus atos, não como quem busca justificação, mas como quem entende que uma vez que você está em Cristo, você se torna para o próximo aquilo que Cristo é. Sendo Deus Pai para os órfãos, qual é a agenda de Deus em relação a nós, igreja, para os órfãos? Paternidade. Sustém e cuida das viúvas e dos necessitados. E significa o que na nossa consciência? Que a nossa vida deve ser ofertada em sacrifício, para que nós sejamos o sustentáculo de cuidado da sociedade. Amém? Isaías 58, versículo 1 diz assim. Eu estou sendo claro, irmão? Está dando para entender a mensagem? Amém. Isaías 58, versículo 1. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Olha atenção aqui. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Parecem desejosos. Como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas. Em algumas versões vai estar leis ou ordenanças. E parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Parecem desejosos. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Isso aqui, irmãos, atenção, é a má religião. A terminologia aqui utilizada para essa lei, ordenança ou escolha de justiça é a expressão mishpat, que fala no hebraico de ordenanças e justiça, senso de justiça. Aqui então não está a palavra religião, mas está o conceito dela, porque ele vai começar a destacar uma prática religiosa, mas de maneira descabida. Eu jejuo e pressiono a Deus, eu me humilho, mas eu pressiono a Deus para me promover. Isso é a má religião, isso é a religiosidade pura, nojenta. Contudo, no dia do seu jejum vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco, se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? Isso aqui é uma reprovação de Deus, é uma meninice religiosa, onde eu faço dos ritos que eu pratico algo circunstancial para pressionar Deus a me abençoar, como quem diz: Deus, eu vou na igreja, eu chego no horário, eu sirvo, eu dizimo, eu oferto, eu canto, eu estou até no voluntariado. Por que o Senhor não me abençoa? Ou então, por que o Senhor abençoou o outro e não eu? Por que não eu? Até canta a música lá famosa. Isso é a total desconexão do ser igreja, do ser família. É o completo desvínculo do que é o senso de justiça de Deus. Porque às vezes a gente está lutando pelos nossos direitos, porque o que a gente quer é algo, não necessariamente a conexão com alguém. E a justiça de Deus se estabelece nessa harmonia entre o rico e o pobre. Então a justiça se estabelece não necessariamente, irmão, atenção, ainda que seja uma busca saudável da nossa parte, de diminuir as desigualdades. Você não resolve ela dando dinheiro para todo mundo. A mudança de mentalidade, ela só passa a acontecer quando você se permite entrar numa relação. Então nós vamos distribuir pão por aí, que se multipliquem os pães que são distribuídos, mas que não seja apenas pão sendo dado, mas que a cada pão entregue, uma mesa seja fabricada, para que haja conexão, e aí o senso de justiça de Deus, que essa harmonia entre os opostos e extremos se estabeleça, e o pobre não olhe para o rico com distância, e nem um rico olhe para o pobre com superioridade. Aí a gente começa a caminhar em um senso de justiça divina, correspondendo à agenda dos céus aqui na terra, não mais terceirizando responsabilidade para político, para governo, para partido, para eleição, mas abraçando a missão de Deus para nós, olhando e não tendo mais indiferença. Hoje é uma manhã de exame, irmão, você precisa se examinar, porque a indiferença, ela machuca. Então é chamado da igreja, meu irmão. Se você está aqui, eu não sei meu chamado, estou te entregando.
Você foi vocacionado para olhar para os invisíveis da sociedade com visibilidade. Você foi chamado para olhar para os invisíveis e apresentar para eles uma mesa, uma proposta de relação, e ali eles vão conhecer o senso de justiça de um pai que nunca abandonou nenhum deles. Eu estava assistindo um fórum sobre justiça social, entre pastores, agentes da sociedade. Em determinado momento, alguém que veio aqui, esses tempos atrás aqui conosco, o reverendo Paulo Borges, ele pede a palavra e ele compartilha algo. Eu anotei e vou falar para vocês, tudo bem? E ele diz da seguinte maneira: justiça não é a ideia de que nós iremos conseguir estabelecer realidades que serão exatamente iguais. Justiça está muito mais voltada a uma relação harmoniosa do que na ausência de situações opostas e conflitantes. Justiça é a pacificação dos diferentes, a harmonização dos contrários, a consciência do outro como parte fundamental da formação da minha própria consciência de mim mesmo. Deus garante as diferenças para que haja justiça, e a justiça está na consciência do quem, e não na posse do que. Glória a Deus. Então, irmãos, isso é um chamado de Deus, para como soma, como corpo, nós tenhamos um desejo alinhado com o desejo dos céus, de não apenas trazer resolução, mas de promover redenção. Glória a Deus. E quem promove redenção traz para perto. Deus não nos chamou para sermos resolvedores de problemas, embora nesse processo de redenção nós venhamos a resolver diversos problemas, mas às vezes a nossa vida está sendo um ismo, um cristianismo como uma ideologia que quer resolver algo, enquanto que nós deveríamos ser uma família que estende o braço para acolher um alguém. Que a partir de hoje, com essa mensagem, com essa consciência, você entenda que o vir à igreja não é apenas um rito, mas compõe uma boa religião. Mas que assim como o jejum, o vir à igreja, o dizimar, o ofertar, que são atos bíblicos e espirituais, também são maneiras, o Elbert falou, de resposta de gratidão, amém? Mas que eles não sejam desatrelados da comunicação do amor ao próximo e de cuidado com os vulneráveis, amém, irmãos? Eu coloquei um alvo para mim esse ano, como igreja, como líder. Eu não aguento mais atrasar os projetos que Deus nos entregou: a comunidade terapêutica e o abrigo para órfãos. Mas talvez tudo isso ainda não tinha saído do papel, porque talvez essa consciência não tinha sido ainda amadurecida, porque senão a gente poderia incorrer no risco de achar que estamos fazendo bem, porque estamos resolvendo um problema, enquanto que a gente deveria entender que nós praticamos o bem quando nós oferecemos redenção. Por fim, de uma vez por todas, a gente estava esses dias na casa do pastor Michael, e o Gustavo fez uma brincadeira, mas daquela brincadeira foi um ensino para mim, e depois eu vi um outro pastor pregando, eu falei: cara, ele falou o que você falou. E aí a gente foi, crente, na hora de comer, dá graças, irmão, dá ou não dá? Senhor, obrigado, é ou não é? Aí quando orou, a pessoa orou, e o Gustavo, quem conhece, ele é uma comédia. Aí ele orou e falou assim: poxa, irmão, você orou primeiro para o alimento e depois para a comunhão. Entenderam ou não? A primeira coisa que você deu graça foi pela comida, em vez de ser pela relação. Falei: tem mistério nessa brincadeira aí, irmão. E ele está certo, que às vezes a nossa relação de compromisso e até de gratidão com Deus está em ter nas mãos aquilo que eu quero possuir primeiro, e a minha gratidão se manifesta no que eu possuo e não na relação dos diferentes. Então quando você for orar, amém, irmão, dê graças pela comunhão, porque o pão é dádiva. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu tenho duas orações para fazer. Eu peço, irmão, que você segure aí uns minutinhos. Acabando já. Você recebeu a palavra, irmão?
Foi abençoado pela palavra? Eu tenho uma oração para fazer, e depois nós vamos orar enviando o Elbert e a Mariana, amém, irmãos? E o Henrique. E eu gostaria que você participasse desse momento como igreja. Não é o pastor Henrique, o ministério enviando eles, é a nossa família enviando irmãos, para que a família se estenda lá em Manaus. Feche teus olhos rapidamente. Talvez você está aqui hoje, o que você sabia de religião era apenas o rito, e não a pessoa, a essência, a mensagem que está por trás desse rito. Se você está aqui hoje, você quer conhecer Jesus, você quer provar dessa paternidade de Deus, o Deus que não te abandona, eu quero poder orar por você nessa manhã. Se você está aqui hoje e quer conhecer Jesus, eu quero que você levante bem alta a mão do seu lugar, porque eu quero orar por você. Você que deseja hoje, glória a Deus, glória, fica com a mão levantada, glória a Deus, glória a Deus. Quantos mais, glória a Deus, quantos mais querem conhecer Jesus hoje? Glória a Deus, pode ficar com a mão levantada. Eu quero estender o convite para aqueles que querem voltar para Jesus. Talvez você conheceu, mas hoje você quer voltar. Se você quer voltar para Ele, levanta a mão também. Essa oração é para você também. Você quer conhecê-lo ou voltar para os braços dele, levanta sua mão, glória a Deus. Quantos mais querem hoje? Glória a Deus, é isso aí, é isso aí. Quantos mais? Isso aí, chega de ficar longe. Ele é o pai para os órfãos, é Ele que quebra toda a orfandade, é Ele que alcança o que está abandonado. Glória a Deus, eu vejo sua mão levantada ali. Todos vocês levantaram as suas mãos. Eu disse que eu quero orar por vocês. E como eu disse, isso aqui é uma mesa, e na mesa a gente olha um para o outro. Então todos que levantaram as mãos, eu queria que você viesse aqui na frente para que eu pudesse olhar e orar por você. Pode ser? Pode vir aqui, pode vir aqui. Vamos aplaudir os irmãos. Pode ficar aqui. Bom te ver. Tem gente chegando aqui, glória a Deus. Tem mais gente chegando, vamos aplaudir aí, irmãos. Glória a Deus. Amém, amém. Que lindo, irmãos, que lindo. Há mais alguém no nosso meio que deseja conhecer Jesus ou voltar para os braços dele? Tem mais gente chegando aí? Glória a Deus, está chegando aí, vamos aplaudir. Se tiver mais alguém, vem aqui. Esse é o momento nosso de família. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos todos estender as mãos para cá agora. Vocês que vieram aqui à frente, fechem os teus olhos. Deixe suas mãos como quem está recebendo um presente, assim, ó, porque a Bíblia diz que a gente recebe o dom da graça, o dom da justiça. E todos aí agora eu quero que orem por esses irmãos. E vocês estão aqui à frente, eu quero que vocês repitam uma oração comigo. Diga: Jesus, muito obrigado por estender a sua mão, não para me acusar, não para me condenar do passado, mas para me trazer redenção. Diga: muito obrigado por não desistir de mim. Diga: hoje eu confesso publicamente que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Ele morreu por mim, mas não está morto, ressuscitou e está à destra de Deus. Diga: Deus, muito obrigado, porque eu entrei aqui como uma criatura, mas eu saio daqui hoje convicto de que você é meu Pai, de que você me ama e eu sou seu filho amado. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos à família de Deus. Honra eles aí, irmãos. As pessoas querem receber vocês, dá um abraço. Glória a Deus. Faz barulho aí, irmãos. Chega de indiferença. Chega de pensar apenas no autofavorecimento. Mais uma vez, vamos honrar esses irmãos. Eles vão estar retornando para os seus lugares. Vamos honrar eles mais uma vez com as palmas aqui, irmãos. Por último, irmãos, essa nossa oração final. Quero chamar o Elbert, a Mariana e o Henrique aqui, por favor. Se o Henrique tiver, pode tirar aqui. Está cheio de coisa. Você pode orar comigo, irmãos, para enviar o Elbert e a Mariana? Amém. Estão subindo aqui.
E agora, irmãos, eu tenho um convite a fazer para você como igreja. Sempre que nós enviamos alguém, uma família, os pastores podem subir aqui, os pastores estiverem disponíveis para a gente orar por eles. A gente sempre dá uma oportunidade para que você, como irmão em Cristo, como família deles, possa deixar uma semente na vida deles. Eles estão deixando tudo aqui em Campo Grande, deixaram o trabalho, deixaram casa, estão vendendo carro para começar uma nova vida em Manaus. E não vão como quem busca um título religioso, porque aqui eles já têm. O alvo não é esse. O alvo é estender o coração para uma comunidade que está lá em Manaus. E você pode fazer parte disso, irmãos, orando por eles. Hoje aqui, né? Eles vão embora na terça, então dando um abraço neles. Mas eu também queria te convidar para deixar uma semente financeira na vida deles. Amém, irmãos? Daqui para Manaus tem todo um trâmite de mudança, etc. A nossa igreja obviamente tem zelo por eles, mas eu não quero privar os irmãos de poder comunicar o seu amor das mais variadas formas, dentre elas semeando financeiramente na vida deles, para essa nova fase. Para o Elbert, para a Mariana e para o Henrique. O Henrique deve estar por algum canto aí. Não, no Nova, uma bala que é menino, ele lembra o Tito, amém? Então eu quero orar por eles. Eu quero agradecer todo esse tempo de vocês aqui na igreja de Campo Grande. O Albert é alguém que eu venho discipulando, já vai para quase um ano já, chegando em mais de um ano, muito próximo. E eu pude ver, testemunhar o coração de vocês dois. Vocês amam Jesus, cara. Vocês amam Jesus, quem está próximo sabe disso. Vocês amam a Cristo e vocês amam pessoas. E da mesma maneira que muitos aqui são amados por vocês, tem um povo lá em Manaus que vai aprender a ser amado por vocês. Amém? Juntamente com Samuel, com a Hélia, eu fico em paz de saber os rumos da igreja Édenes naquela região. Eu sei o que Deus tem colocado no coração de vocês, e essa mensagem diz muito. Os vulneráveis, os ribeirinhos, eu sei o que está queimando no coração de vocês. E vai chegar o tempo e o modo de todas as coisas. Deus vai começar a dar estratégias para vocês. E esse coração entregue por almas, ele vai começar a ser ecoado em vários lugares. Amém? Eu quero dizer que para mim, todo esse tempo de proximidade, eu vou estar visitando vocês, mas esse tempo mais próximo aqui em Campo Grande foi um presente de Deus. Amo vocês, a amizade de vocês importa muito. Então os tenho não apenas como filhos, ovelhas, mas como amigos. Obrigado de coração. Amém? Você pode estender sua mão para cá agora, irmãos. Vocês podem se ajoelhar, vocês dois. Os pastores podem se aproximar. Os voluntários já estão aqui com as urnas e as máquinas. Quando eu terminar de orar, meu irmão, deixe uma semente. Amém? Deixe uma semente na vida deles. Em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para, como a tua palavra diz, separar e enviar. Separar e enviar para um chamado, para uma estação de desafios. Senhor, estica a visão deles, aquece o coração deles por essas almas manauaras. Muito obrigado, Pai, porque tudo aquilo que foi liberado como promessa um dia começa a ganhar forma. Começa, Pai, a ganhar forma. Aquilo que eles geraram no Espírito, como uma mãe gera uma criança. Chegou o tempo da luz, Pai, e nós enviamos essa família debaixo da unção, debaixo do senso de missão, debaixo da convicção de um propósito, para estender a tua mesa naquela região. Senhor, nós temos a convicção de que o Senhor é com eles, e de que nada vai faltar, porque o Senhor é a provisão deles, o pão da vida deles. Muito obrigado por conexões, muito obrigado por essa família, debaixo da tua bondade. Nós te agradecemos e enviamos essa família para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém. Dá um aplauso bem forte, honra a vida deles. Se você quiser dar um abraço neles, não deixe de dar uma semente. E tenha um ótimo domingo em nome de Jesus.